Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. Este que é um podcast promovido pelo DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da IEADERN, Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. E estamos aqui para falar sobre a lição de jovens, especialmente a lição número 9 da revista de jovens da CPAD, Entre a Lei de Deus e a Lei dos Homens. Meu nome é Samuel Martins, estou aqui com o irmão Ayrton Martins também, e vamos estar com vocês, querido professor, comentando sobre esse assunto. A paz do Senhor, professor Samuel, a paz do Senhor, querido professor. É uma honra imensa estar aqui em mais um episódio do EBD Síntese Podcast, para que juntos possamos falar a respeito da lição 9, né, que tem muito aprendizado. Esse é um trimestre muito bom, tem sido muito frutífero. Eu que tenho acompanhado as aulas, né, no dia a dia, ali aos domingos, na EBD, tenho visto muitas lições tiradas, né, a respeito da vida de Daniel, dos seus amigos, e com certeza hoje, na lição 9, não será diferente, né? Vamos aprender com esse servo de Deus. Com certeza, Ayrton. E, como de costume, é muito bom que o professor, na sequência de aulas, ele sempre preste atenção com as aulas que passaram, né, as aulas que ainda virão, tanto para aproveitar os assuntos que já foram ministrados em sala de aula, quanto para preparar os alunos para os próximos assuntos, sem entrar neles propriamente dito, né? É muito importante que o professor use essa estratégia didática que chama-se de aprendizagem por zonas proximais. Basicamente, é você aproveitar zonas de conhecimento que seus alunos já têm, especialmente aquelas que vocês mesmos já trataram em sala de aula, né, Ayrton? Então, quando você chegar na evolução daquele assunto, no nosso caso agora o capítulo 6 de Daniel, você consegue já sair de um ponto de partida anterior. Por exemplo, você pode usar elementos do capítulo 4, 5 e chegar ao 6 com contexto, aproximando um novo conhecimento às zonas de conhecimento anteriormente estabelecidas, né? E já prevendo que no próximo domingo você vai precisar estabelecer novas áreas de conhecimento para seus alunos. Então é muito interessante que você, professor, faça isso em sala de aula para otimizar o aprendizado e engajar ainda mais os alunos no conteúdo, né? E a dica também é que não foque apenas no conteúdo bíblico que já foi ministrado nesse trimestre, de repente outro trimestre, mas também no conhecimento secular, eu digo com relação a fatos arqueológicos, geográficos, históricos. A gente pode falar também de fatos científicos, né? Há aulas que a gente consegue trabalhar esses elementos. Por exemplo, na fornalha tem como você trazer a foto de como era uma fornalha, como seria uma fornalha daquela. Então, de como é a Babilônia, uma linha do tempo dos reis que reinaram sobre a Babilônia. Então, tudo isso é muito interessante para você criar essas zonas de conhecimento, esses compartimentos e otimizar, né? Melhorar a pedagogia didática em sala de aula. E uma ferramenta que a própria lição traz, muito interessante, eu sempre gosto de ler isso em sala de aula quando é o caso, ou até mesmo colocar esses versículos ao longo da explanação do assunto, que são os versículos da leitura semanal, porque eles justamente preparam o terreno, eles criam contexto para o aluno que vai adentrar naquele novo conhecimento, ele possa ter novos versículos bíblicos injetados na sua mente, né? De repente se aproximar um conhecimento anterior que já teve. Então, a leitura semanal é uma dica de ouro para você aproveitar esses versículos, seja na leitura corrida no início da aula, ou mesmo durante a aula, você soltando essas pérolas. É muito interessante. Eu não vou ler todos aqui, mas o professor que tem a revista da CPAD já pega esses 6 versículos aqui e explore ele dessa forma. Os objetivos dessa lição é conhecer as características do novo governo que Daniel estava submetido, compreender como se deu a conspiração contra Daniel no capítulo 6 e aprender sobre a diferença entre a lei de Deus e a lei dos homens. Seria a grande conclusão do terceiro tópico e tópico conclusivo dessa lição. E para começar, eu queria pedir ao irmão Ayrton que fizesse a leitura do texto base que subsidia essa lição, é, que a gente vai comentar hoje e ministrar no próximo domingo juntos em todas as EBDs do Brasil. Está em Daniel capítulo 6, versículo do 1 ao 7, é uma leitura relativamente rápida, texto muito conhecido, mas que vale a pena ser lido. Perfeito, professor Samuel. É importante também ressaltar, né, o professor, é importante fazer valer a leitura e o uso da Bíblia Sagrada, né? Pois eu percebo nas classes, né, muito jovem ali com celular, com tablet, com iPad, não é um problema, né? Não é uma grande dificuldade, mas que a gente não perca, né?
a prática do uso da Bíblia Sagrada, né? Embora tenha o tablet, o iPad, mas que não deixe de usar também a Bíblia Sagrada. E nesse momento de leitura do texto bíblico, né, como uma leitura oficial, na classe ali no domingo, é importante, né, de fato, fazer o uso da Bíblia Sagrada, tá? Então vamos ler o nosso texto bíblico baseando, né, na nossa lição de número 9, capítulo 6 do livro de Daniel, versículos do 1 ao 7. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Amém. Eu queria acrescentar um versículo a essa leitura, para que já fique bem fresco na memória, fica a dica também para os professores, está em Provérbios, capítulo 27, versículo 4, que diz: Cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Então, esse é um caso típico, de inveja, um tema que também pode ser explorado como um tema paralelo dessa aula, o professor trabalhar em sala de aula a temática da inveja, que infelizmente é presente no cotidiano, não se restringe só à época de Daniel, né, Ayrton? Então, de fato, a inveja é um problema contemporâneo que pode ser abordado aqui. A gente vê na conduta desses outros príncipes e presidentes que foram constituídos ao lado de Daniel, a inveja em ver o destaque, a distinção que Daniel alcança por possuir um espírito excelente, que vem através de afinidade com Deus, a busca pela excelência, porque eles sabem que servir à autoridade, fazer aos outros, tem que ser feito como quem faz ao próprio Deus. Então, por isso que o crente, quando vai para o trabalho, ele se destaca porque ele é excelente naquilo que faz, ele busca excelência, porque ele busca fazer ao patrão, mesmo sem ele merecer. Faz como que se estivesse fazendo a Deus, afinal está escrito, né, que essa excelência é de fato um objetivo no crente em tudo que ele faz, porque ele tem que fazer como quem faz ao próprio Senhor. E isso provoca a inveja, provocou a inveja e continuará provocando, né? Então fica aqui um gancho para que o professor explore esse assunto em sala de aula também. Você vai poder ali articular essa atenção dos alunos, colher depoimentos, né? Afinal, todo mundo já sofreu de inveja, ou seja, pelos seus efeitos diretos ou indiretos, né? Causados a você, ou realmente você sofrendo de inveja, muitas vezes alguém pode se abrir, e isso vai deixando a aula mais dinâmica, mais interessante. Né? Mas o tópico 1 de proposta da lição é justamente falar sobre essa identidade do novo rei que se estabelece sobre a Babilônia. E é interessante pontuar que não é a primeira vez que Daniel atravessa uma mudança de gestão, né? Dessa vez a mudança de gestão, vamos dizer, não foi por uma eleição, não foi pelo falecimento de um rei anterior, uma sucessão do trono, como ele já havia visto antes. Agora, a Babilônia, que havia conquistado Judá, estava sendo conquistada também. E aí foi estabelecido como rei sobre a Babilônia o rei Dario, o Medo. E é interessante sobre a identidade desse rei Dario, que a gente não tem uma certeza histórica, né? Então a gente não sabe exatamente se Dario era, de repente, um representante instituído por Ciro, ou se ele era Ciro com outro nome, né? E aí o escritor relata, refere-se a Ciro como Dario, ou se ele era filho de Assuero. A gente não tem uma certeza histórica com relação a isso, mas isso não muda o fato de que um novo governante estava estabelecido
sobre as terras babilônicas. Muito provavelmente, inclusive, a tese que é desposada pelo comentarista da lição é que, inclusive, o professor John Lennox também faz uso, empadrinha essa tese, é que seria de fato uma pessoa constituída por Ciro, né, para reinar sobre a Babilônia, seria subordinado a ele. Então, também é uma tese tranquila de emplacar, faz sentido até linguisticamente, porque Daniel, capítulo 9 versículo 1, a linguística, a gramática é que esses reis são constituídos reis, então dá para se imaginar que ele é constituído por uma autoridade ainda maior que ele naquele momento. Então, é tranquilo também, é apenas uma curiosidade do texto bíblico, né? Isso não interfere na acurácia dele, na precisão, mas apenas é um ponto de discussão para se estabelecer qual seria a melhor tese, mas não muda o fato de que havia um novo integrante ali no governo. E, de fato, também não era a primeira vez que Daniel passava por uma transição de governo, né? Importante pontuar que nessa época ele já era velho, ele já tinha 80 mais anos aqui, né? Então já era um Daniel muito mais experiente, bem diferente de quando ele chegou, bem jovem, nas terras babilônicas. E uma coisa que não mudou na vida de Daniel é que entra governo, sai governo, mas ele, apesar de ser leal ao rei, à autoridade em comando, ele nunca perde a sua lealdade ao seu senhor, ele nunca troca de senhor. E isso é muito importante, é um elemento que eu vejo muito forte na vida de Daniel, é a sua fidelidade, e eu acredito que essa é a grande tese central dessa aula, deste domingo, é a fidelidade que Daniel tem a Deus, independentemente de um novo governo, independentemente das novas dificuldades, mesmo ele sendo velho e experimentado, ele não abre mão, ele não cede de forma alguma aos seus princípios e valores. Então, lá desde a aula um, a gente consegue identificar e explorar, Ayrton, uma grande tensão, a tensão de quem é exilado de sua terra. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso também, antes de passar a palavra para você tecer seus comentários, que de fato o exilado vive uma tensão, especialmente o povo hebreu, né, que estava exilado agora na Babilônia, seus representantes de Judá, que também nós vivemos, que é a tensão de quem não está na própria terra. Eles literalmente estavam exilados em uma terra diferente. Nós estamos exilados do reino do céu. A gente está lutando para chegar lá, para voltar às moradas do Pai. Então, a gente também vive como exilados. Então, a gente vive um momento, uma tensão constante entre a lealdade às autoridades que são constituídas por Deus e a subversão também a elas, porque no momento em que seus editos, decretos, leis, determinações vão de encontro à palavra de Deus, então a gente tem que praticar a subversão. A gente não pode mais coadunar, não pode mais dar lealdade às autoridades que confrontam a autoridade maior. Então, esse foi o ensinamento de Cristo também, dar a César o que é de César, entregava os tributos, mas ao mesmo tempo ele pregava o reino de Deus na terra, maior que o Império Romano, inclusive, mas que enquanto na terra a gente ainda deveria lealdade ao Império Romano e dar a César o que pertence a ele. Afinal, as moedas tinham seu rosto estampado ou não, né? Então, é, a gente vê essa tensão também em Daniel desde aquele momento, obviamente, eles estavam exilados, então eles viviam as leis, os costumes, receberam novos nomes babilônicos, mas, de fato, preservaram sua lealdade maior a Deus. Vide a fornalha ardente e vide agora o que a gente acabou de ler no capítulo 6 de Daniel, que vamos explorar um pouco mais adiante. Então, passando a palavra para Ayrton, para falar um pouco mais sobre isso, sobre essa crise de identidade que o cristão vive, por viver em uma terra estranha, seja Daniel, ou seja a gente, juventude. A gente vive essa crise de identidade porque a gente vive aqui, mas não é daqui, e, portanto, vivemos também uma crise de integridade. Para quem seremos completamente íntegros ou leais? A gente vai realmente ceder na primeira pressão, no primeiro arroxo, ou seremos como Daniel e seus amigos em outros momentos, tendo uma identidade forte em Cristo, forte com os princípios do reino e sem ceder, né? Perfeito, professor Samuel. E é interessante a gente ressaltar, né, e também, caro professor, que sempre se apegue, né, à integridade de Daniel. Eu acho que esse é o maior exemplo para os jovens, para os alunos, que mesmo independente de onde ele estava, independente do governo que estava ali
sendo imposto, ele sempre se manteve íntegro ao Senhor, aos seus preceitos, né? Nada pôde abalar isso. Por mais que ele era um bom funcionário, né? Um bom empregado, mas ele ainda assim mantinha, né? A sua fidelidade. É interessante também que nesse primeiro ponto da lição, né, com a chegada desse novo governo, podemos dizer assim, o rei Dario, né, ele começou a estruturar novamente, né, o Império Babilônico, porque agora governado, né, pelo Medo-Persa, era interessante de que eles tivessem todo esse controle, essa estrutura na administração. Então ele vem, né, com uma figura de uma pessoa um pouco mais popular, uma pessoa mais liberal, né? Tanto é que ele agora traz, né, a imagem de que você tem mais liberdade para adorar os seus deuses, você tem mais apoio, né, do governo para liberar para adorar os seus deuses. Então assim não tem aquela pressão, não tem aquele medo. Pelo contrário, né, ele começa a trazer essa liberdade religiosa para dentro da Babilônia. Outro ponto também é que, de fato, né, vale ressaltar que ele era, de fato, um bom gestor, né? Ele tinha uma boa administração. Então, ele tinha essa noção de cuidar, de organizar, de controlar despesas, de começar a investir ali dentro daquilo que ele acreditava. Ele fez, né, a divisão ali de todo o império em 120 presidentes, né, e colocou mais três príncipes acima desses 120 presidentes. Era como se fosse um país dividido por estados, digamos assim, e ali ele vai e coloca três pessoas acima, que são os governadores, né, os governantes, ou melhor, os príncipes, e um desses príncipes era Daniel, né? Ou seja, Daniel era de fato alguém de influência, né? Às vezes a gente vê tanta gente falar de Daniel como o coitadinho da história, né? Digamos assim, mas na verdade não, ele era alguém de influência, ele era alguém muito influente, e mesmo que passava as gerações, passava os reinos, mesmo assim ele mantinha a sua alta posição dentro da Babilônia. Então, assim, ele vai agora controlando, ele vai ajustando, coloca os presidentes, coloca os príncipes. Então, isso fortalece, né, a sua gestão ali, o seu empenho naquela situação. E é interessante também ressaltar de que Daniel, né, por ser um dos príncipes, ele tinha muita relevância dentro do governo e talvez ele poderia ser aquela pessoa mais facilmente influenciável, porque ele vivia ali sabendo da sua fé, entendendo a sua fé, mas ao mesmo tempo ele era funcionário, né? Então é muito fácil a gente meio que tentar fugir, né, da lei de Deus, dos preceitos de Deus para agradar o homem, como se fosse assim, ah, vou falar isso para não perder o meu emprego, vou falar isso para não perder aqui o meu salário, mas pelo contrário, por mais que ele fosse influente, por mais que ele fosse alguém do alto escalão da Babilônia, ainda assim, quando precisava ser consultado, quando o chamavam, né, para resolver alguma coisa, ele não tinha problema em falar a verdade, né? Ele não tinha problema nenhum em dizer o que deveria ser dito, né? Até me lembra, rapidamente, se a gente voltar algumas lições, só rapidamente, quando ele vai falar com o rei Nabucodonosor a respeito do sonho, né? Acho que é a lição 6 ou a 7, se eu não me engano, da Certo. árvore, né? A 7 que vai do chão ao céu. Ele agora ele era amigo de Nabucodonosor, mas ele fica assim meio que constrangido em falar a verdade, né? Então ele age com prudência. Então, mas não deixa de falar, né? Então assim, por mais que ele ainda tenha esse medo, esse receio, né, entre aspas, mas ainda assim ele não deixa de falar a verdade. Então que a gente possa aprender, né, a respeito de Daniel, que mesmo com esse novo governo, mesmo com essa nova administração, continuou fiel ao Senhor e não deixou, né, a sua integridade de lado. É verdade, e isso é justamente os momentos de tensão que ele vive, né? Entre a lealdade que ele tem que ter ali ao novo governo e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele não pode perder em nenhum momento a fidelidade maior a Deus, o que gera nele a subversão. E será que, Ayrton, esse não era justamente o grande problema de Daniel, o grande problema de Daniel para os outros príncipes, talvez o fato dele ser tão destacado, a Bíblia diz que ele era destacado, que ele tinha um espírito excelente, e por ele ser tão destacado e não fazer parte dos esquemas, né? Não fazer um bem bolado ali com os demais que também dividiam esse poder que se descentralizava um pouco do rei e ali para as bases, para os príncipes governantes, né? E o fato dele ser ali, vamos, talvez o segundo do rei e não fazer parte dos esquemas, né? Encontrar nele um problema para chegar ao rei, não é? Então a gente consegue imaginar isso acontecendo hoje no nosso país, por que não numa monarquia naquela época, né? Então esse é o momento de tensão. E
Essa tensão gerou em Daniel provavelmente uma subversão, que não faz parte dos acordos, não faz parte do costume, e gerou nos outros os problemas, a inveja, a vontade de destruir, que é justamente o ponto 2, a conspiração contra Daniel, né? E aqui o primeiro subtópico do tópico 2, que é justamente a distinção que Daniel tinha, a excelência que ele transbordava, né, nas suas práticas, nas suas atitudes. Eu trouxe aqui dois versículos, um do Antigo e um do Novo Testamento. O primeiro é um Provérbios, capítulo 3, versículo 5 a 6, diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É um Provérbios que para, fala a nós claramente aquilo que Daniel vivia, né? A confiança que ele tinha em todo o coração de Deus. E aí, lá no Novo Testamento, em Tiago, capítulo 4, versículo 10, nos orienta a humilhar-nos perante o Senhor e ele nos exaltará, vos exaltará. Então, essa orientação, de fato, é bíblica e Daniel vive esse exemplo para nós, né? Isso gera uma inveja e conspiração, como a gente falou. Essa tensão produz nos inimigos esse tipo de sentimento. Salmos, capítulo 37, versículo 12, diz que o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. Esse também, para mim, é a figura, a descrição do que Daniel sofria em relação aos seus inimigos. E mais um Provérbios aqui de Salomão, capítulo 29, versículo 27, diz: Abominação é para os justos o homem iníquo. De fato, ao justo, o iníquo é abominável. Mas a abominação é para o ímpio, os de reto de caminho. Então, realmente é água e óleo, não se mistura. Né? O jovem cristão, como diz o Salmo primeiro, é, das, do, o Salmo primeiro, bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, porque de fato não combina, você não consegue sentar na mesma roda. Então imagina Daniel, o justo, chega na mesa do jantar depois da reunião ou antes da reunião com o rei, todo mundo conversando sobre as suas maquinações, os seus arranjos, e quando Daniel chega, ele é abominação para os ímpios e os ímpios são abominações para ele. Aí, imagina aí, Daniel chegou, vamos parar de conversar sobre isso, vamos mudar o assunto, não é? Vamos falar do clima, do tempo, vamos parar de falar dos nossos arranjos, porque chegou o bonzão, chegou o santão, chegou o crente. E é ou não é o tipo de problema que um crente vive também em seu ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, na política. A gente está em ano eleitoral, então, de repente, a gente tem candidatos crentes, né, dentro da nossa igreja, e é ou não é uma tensão que esses candidatos vivem no comércio também, onde acontece muito tipo de injustiça, de enganação para sair com vantagem. É ou não é uma tensão que o Daniel viveria nesse contexto, ou o crente vive também nesse contexto? Você vive no casamento, às vezes, que por algum motivo se deu em julgo desigual, ou está em julgo desigual. Esse tipo de tensão acontece em famílias também que ainda não são todos totalmente convertidos, essa tensão acontece. Então, professor, você tem elementos de sobra para explorar essas tensões que acontecem nos mais diversos ambientes da vida do crente, para que você traga o seu jovem cada vez mais para perto do conteúdo da lição e você vai introjetando nele esses conceitos, esses versículos, para que ele aprenda de fato com Daniel esse exemplo bíblico de uma vida correta, de uma ética cristã que não se verga de acordo com o tempo, de acordo com o clima, com as estações ou com o vento. Ela é firme e forte na rocha que é Cristo, né? E a gente segue essas orientações é, à risca, né? E mesmo com o risco de sermos taxados de chatos, de quadrados ou de arrogantes por querer ser melhor do que todo mundo. A gente só quer ser melhor do que o nosso eu falido e pecador, né? Então a gente, por isso, busca no Senhor a graça para viver cada dia, vencendo as tentações, o pecado, o mal, para ser crentes melhores, servos melhores de Deus, amigos melhores, funcionários melhores, maridos melhores, filhos, enfim, tudo que a gente puder fazer, fazer com excelência, como que se estivéssemos fazendo diretamente ao nosso Deus. Então, essa é uma distinção, a marca característica de todo crente que Daniel já preserva e ensina desde os mais idos tempos do passado. E que a gente hoje tem a oportunidade dada por Deus de aprender mais, tem a oportunidade de aprender sobre isso em mais um EBD. Perfeito, Samuel. E pegando esse gancho, né, a respeito da inveja, o quanto tomava o coração dos outros contra Daniel,
Eu até frisei aqui uma frase que eu achei interessante, só do contexto da lição, né? Que procuravam uma falha e não encontravam. Olha só que integridade, né? O quanto que Daniel ele era íntegro, né? Então, cara, professor, vale a pena também explorar, né, essa questão da integridade, da fidelidade. É impressionante a história de Daniel. Cada domingo, né, a cada capítulo, a gente vai ficando encantado o quanto esse homem de Deus, né, esse jovem de Deus, ele fez a diferença no seu tempo. E como não encontravam, né, a falha, como não encontravam nenhum problema que o pudessem é, jogá-lo, né, contra a parede. Então, assim, é importante a gente pensar que agora eles vão para mexer com a fé de Daniel, sabe? Se eles não conseguiram invalidar o seu trabalho, porque ele era um ótimo profissional, se eles não conseguiram invalidar, né, o seu caráter, porque ele era um homem fidedigno, íntegro, agora eles vão no sentido espiritual, né, como se fosse assim, agora a gente vai no lado mais fraco, vamos fazer com que a gente, vamos emitir, né, ali ao rei, pedir a ele que faça um edito ali, um comunicado real, de que durante 30 dias, né, as pessoas não podem, né, orar, não podem se comunicar com a sua divindade, né, seja ela qualquer que seja. Então ali eles começam a falar isso para o rei, e é interessante que o rei, né, ele vai e o rei, por ter o coração, né, inflamado pelo pecado, ele não entende a princípio, né, qual seria o problema. Só depois que ele vai perceber que isso vai impactar Daniel. Mas ali ele vai, né, atende, né, a maioria das pessoas ao pedido e ele emite esse comunicado, né, esse edito, e fala que em 30 dias ninguém pode adorar a sua divindade. E quando ele emite isso, né, automaticamente isso vai impactar a parte que compete a Daniel. Porque Daniel, como servo do Senhor, né, seria muito difícil ficar 30 dias ali sem orar, sem comunicar com o Senhor, era muito improvável, né? Tanto é que ele orava ali 3 vezes por dia, né? Digamos que por média, né? Claro que ele poderia até orar mais em algum momento. E era interessante que essa intimidade que Daniel tinha com Deus, principalmente quando os reis, né, precisavam de falar um sonho ou interpretar um sonho, né, essa intimidade que Daniel tinha com Deus, era proveniente da oração, né? Então, uma pessoa que ora, uma pessoa que é íntima com o Senhor, que conversa com o Senhor, que tem essa intimidade, que tem o caminho da oração como uma via de acesso, né, ao trono de Deus, então uma pessoa dessa não conseguiria ficar ali 30 dias sem orar ao Senhor. Então foi por isso, né, e através disso que eles conseguiram, né, fazer com que Daniel fosse preso, né, fosse pego ali e jogado ali na cova dos leões, que é para onde a gente vai no nosso terceiro ponto. Isso, você estava falando aí, eu estava anotando aqui. É interessante, eu lembrei lá de Mateus, eu puxei aqui a referência, Mateus capítulo 5 versículo 10 em diante, diz: Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguindo e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Para mim, isso aqui é uma referência também clara à vida de Daniel, no Novo Testamento, nas palavras de Cristo, no grande Sermão do Monte. Daniel aqui é referenciado indiretamente, ele faz parte desse grupo de profetas que também foram perseguidos por causa da justiça, por causa do amor ao reino, né? E aí perseguem e mentindo, imputam todo o mal contra vós. Até criam uma nova maldade, porque não era crime ser crente, e agora eles dizem por 30 dias é crime ser crente de qualquer forma, mirando em Daniel. E a primeira pergunta é: se hoje tivesse um decreto na sua cidade, seu estado, ou no Brasil inteiro, que fosse proibido ser crente, você iria preso? Ou você iria passar incólume esses 30 dias? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Fosse proibido ir para a igreja, fosse proibido orar, fosse proibido dar glória a Deus, você permaneceria fiel, iria para a cadeia, pegar mais de 17 anos de prisão por atos antidemocráticos, seja lá qual fosse o fundamento. Você teria coragem? Você sofreria a todas as imputações de mal contra você por amor a Cristo? Isso fica a pergunta. O segundo ponto é que nem toda perseguição ela é motivo de se exultar e se alegrar. A perseguição que Jesus ensina aqui, onde a gente deve se alegrar, porque grande será o galardão em Cristo, é aquela que, quando nos injuriarem, quando nos perseguindo, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Porque se for verdade, a sua perseguição e injúria é justa. Entende? Se você de fato comete injustiças
e todo tipo de maldade, e ninguém mente quando te acusa, então você merece a perseguição, você merece a injúria. Então também é importante ter cuidado, porque nem todo crente que está sofrendo um mal, uma perseguição que ele alega estar sofrendo, nem sempre é porque ele é um crente bom e perseguido. Às vezes pode ser também porque ele não presta ou ela não presta. Ah, eu sofro uma perseguição no meu trabalho. O meu gerente, ele só quer me derrubar, quer tá me ameaçando de jogar para fora. Mas você chega no horário, você está cumprindo suas metas, você tem sido respeitoso com os colegas de trabalho, tem respeitado essa diversidade do ambiente de trabalho em opiniões, né? Ou você é aquela pessoa que chega e desregula o ambiente, você joga o ambiente para baixo. Enfim, você não é como Daniel, que tem um espírito excelente. A gente tem que fazer essa autocrítica também aí, então, porque eu já vi algumas vezes algumas pessoas, assim, claro, vou poupar o nome, claro. Faz muito tempo também que eu não vejo mais esse tipo de coisa, mas eu já vi, então acho que nem tem mais na igreja, mas de crentes que realmente sofreram perseguições porque, de fato, mereciam ser perseguidos, vou colocar dessa forma. Então também a gente tem que analisar como que está a nossa conduta e se estamos sendo perseguidos apenas por amor à palavra mesmo, aos princípios cristãos, porque aí sim é motivo de alegria, a gente deve se exultar porque grande é o galardão, né? E eu acho muito interessante também, gostaria de fazer uma referência nesse plano contra Daniel, esse fato de Daniel orar pelo menos 3 vezes ao dia, como você falou, isso tem uma ligação direta com uma oração profética que Salomão faz na consagração do Templo de Jerusalém, quando ele é construído. Está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículos do 46 ao 51. E é muito interessante a leitura. Isso aqui é uma conexão muito legal, uma referência cruzada para o professor trazer em sala de aula. Por que que Daniel insiste nessa oração pública? Por que que ela era conhecida dos demais? Porque esse modelo de ser crente naquela época tinha a ligação com a oração profética feita pelo rei Salomão na inauguração do templo desde muito tempo. O templo que era a expectativa da reconstrução, né, do templo que existia na cabeça de cada judeu. E eu tenho convicção de que Daniel, como um bom cristão, tinha conhecimento dessa oração profética e a vivia como demonstra viver fielmente e diariamente. Diz assim, a partir do versículo 46 de 1 Reis, capítulo 8: quando pecarem contra ti, isso aqui é Salomão orando a Deus, falando a respeito do povo. Deus, quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles, e os entregares ao inimigo, olha aí o exílio, que os leve prisioneiros para a sua terra do inimigo, distante ou próxima, se eles caírem em si na terra para a qual forem deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos e praticamos o mal e fomos rebeldes, e se lá, nessa terra distante, eles se voltarem para ti de todo o coração e de toda a sua alma na terra dos inimigos, e orarem voltados para a terra que destes aos seus antepassados, para a cidade que escolhestes e para o templo que construí em honra do teu nome. Então, desde os céus, o lugar da tua habitação, ouve a sua voz e a sua súplica, e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Perdoa todas as transgressões que cometeram contra ti, e faze com que os seus conquistadores tenham misericórdia dele, pois são teu povo e a tua herança que tiraste do Egito, da fornalha de fundição. Então, essa citação aqui, essa oração profética que Salomão faz, encaixa perfeitamente para o momento que Daniel vivia. Esse fato de, Senhor, ouve as orações, atende para que eles tenham misericórdia diante dos seus conquistadores quando eles se arrependerem, quando eles orarem direcionados, né, voltados para a cidade santa, o templo que eu estou construindo e consagrando agora. Então, essa oração, eu acredito que Daniel, ele tinha ela assim colada no teto do quarto, para todo dia de manhã lembrar, sabe, a gente acordar e dizer, o rei Salomão realmente previu o que nós estamos vivendo. Estamos aqui porque pecamos, e o segredo do sucesso é orar. E aí ele segue todo o rito daquela oração profética, porque ele estava vivendo um momento profético e fazia todo sentido, portanto, orar direcionado ao templo. Não estou falando que você orar voltado para Jerusalém hoje em dia. Isso aqui era o contexto de Daniel, que ele estava vivendo o objeto daquela oração. Ele estava exilado na terra dos conquistadores, pedindo perdão a Deus e misericórdia para ter
graça diante dos seus conquistadores. E era ou não era o que Daniel tinha diante de Dario, diante de Nabucodonosor, diante de todos os seus conquistadores ali e conquistadores dos conquistadores. Então Deus derrama essa graça na vida de Daniel e dos outros jovens que são exilados juntamente com ele. Com certeza. E a gente tem esse link direto com 1 Reis 8, do 44 ao 51. Vale a pena demais a leitura. E aí aqui o tempo não permite, mas o professor se debruça sobre cada um desses elementos, né? O fato de também mencionar no 51 que tirastes do Egito da fornalha de fundição, ele faz uma ligação também à fornalha que pode ser conectado de forma cruzada aos acontecimentos da fornalha ardente, onde a gente tem uma pré-encarnação de Cristo diante da Nabucodonosor ali e os três jovens judeus. Então a gente tem elementos ali demais para você explorar isso, professor, professora, em sala de aula. Eu tenho certeza que a cabeça dos jovens vão dizer: minha nossa, então Salomão já tinha profetizado numa oração de consagração ao templo praticamente tudo que eles iam viver e como se comportar, e eles vivem exatamente isso. E isso está tudo aqui agora na Bíblia para você, no conforto da EBD, aprender de uma vez por todas e decidir ser fiel como eles foram, sem precisar sofrer o que eles sofreram. Exatamente. Esse é o ponto, esse é meu argumento. E eu gosto. Obrigado aí, Ayrton, por me ceder esse tempo a mais de trazer esse comentário. Já vou puxando aqui para a referência final da lição, a lei dos homens e a lei de Deus, que justamente arremata todo esse assunto, onde Daniel vai contrariar a lei dos homens, ele vai evidenciar o poder da oração e ele vai experienciar o poder de Deus, porque Deus fecha a boca do leão. E aí é interessante porque tudo isso é possível através de tudo que nós já comentamos aqui. Já estou fazendo as minhas considerações finais e ressaltando novamente a importância da gente constantemente na história de Daniel identificar as tensões que ele vive entre a lealdade a seus governantes, conquistadores, autoridades que Deus constitui sobre ele naquele momento, naquele tempo, e a submissão que ele tem integralmente a Deus, onde a autoridade humana conflita com a autoridade divina, ela sempre perde, e a gente vive, então, por dever cristão, uma subversão. É o equivalente a uma desobediência civil. Ninguém está falando em pegar em armas, fazer revolução, mas a gente, civilmente, pacificamente, como são os princípios cristãos, entra em desobediência e diz: é para se curvar diante do toque da trombeta, estaremos de pé, porque nosso joelho não se dobrará diante de homem algum ou outros deuses. Ah, é para deixar de ser crente só por 30 dias. É só brincadeira. Depois você volta, você pede perdão, Deus vai lhe perdoar. Mas não. Se for para negociar a minha fé, nem que seja por 30 segundos, quanto mais por 30 dias, a gente vai ser preso, a gente vai ser jogado na cova dos leões. E aí, o versículo que me traz fundamento para essa doutrina da tensão que vivemos enquanto exilados, enquanto ainda não voltamos para nossa pátria, a casa do Pai, a gente vive Atos 5:29. Porém, respondendo o apóstolo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa é a regra, esse é o princípio. Importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Seguindo essa regra, aí a gente vai para Romanos 8:28. A gente sabe que todas as coisas vão cooperar juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Não é o decreto do rei, do presidente, do prefeito que vai nos dá paz, segurança, tranquilidade para seguir nossa vida. São com os decretos divinos que já estão postos, já estão postulados, fechados. O cânon está fechado. Não há mais autoridade apostólica para constituir novos princípios, novos fundamentos para a igreja. Tudo que nós devemos viver, seguir, aprender, ensinar já está definido. Então a gente vai obedecer mais a Deus do que aos homens em todos os momentos, porque mesmo que nos seja imputado uma cova dos leões, mesmo que nos seja imputado uma fornalha, a gente sabe que tudo isso, no fim, vai cooperar juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então, assim eu encerro as minhas palavras, já transfiro o tempo, todo o tempo restante para o irmão Ayrton fazer suas considerações finais. Verdade, professor Samuel. E eu gostaria de deixar claro, né, o versículo que o apóstolo Paulo ele traz aos irmãos em Corinto, né? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31.
Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Né? Era isso que Daniel tinha em seu coração. Embora que ele tivesse uma dificuldade, um problema, uma pressão para ceder, né, aquilo que as pessoas queriam que ele cedesse, ainda assim ele sabia, né, separar as coisas, né, o que era de Deus e o que era dos homens, né? Então esse grande privilégio que ele tinha, né, de integridade ao Senhor, fazia com que ele separasse essas coisas. E só voltando um pouco, um ponto, só voltando um ponto a respeito da... Tem uma frase, né, muito comum hoje a respeito daquilo que as pessoas queriam atacar a sua fé, que é a famosa tolerância dos intolerantes, né? Enquanto não falavam da fé, enquanto não atingiam a fé, estava tudo bem. Era um governo tolerante, era um governo que cada um poderia adorar o seu Deus, mas depois essa intolerância, né, digamos assim, começou a fazer valer aqueles que eram tolerantes. Então, assim, é o que a gente vive hoje também, né? Nos nossos dias, a gente vive uma pressão, uma opressão para fazer uma aceitação pública, né, daquilo que vai contra a palavra de Deus. E hoje é quase que o contrário, né? A gente vive a intolerância dos que falam ser tolerantes, né? Eles toleram tudo, mas não toleram a gente. Então não faz sentido. No final a conta não fecha, né? E no capítulo 3 também para já seguir para as minhas considerações finais, é importante ressaltar que mesmo na dificuldade, mesmo no problema, mesmo naquilo que pesava sobre Daniel, ele não abandonava a sua fé, né? Através da oração, que era o principal combustível que ele tinha com Deus, da sua intimidade, ele não abandonava a sua fé. E é interessante também ressaltar que quando ele está prestes a ser lançado na Cova dos Leões, que é o capítulo 3 já no finalzinho da nossa lição, que o rei, né, sabendo que era Daniel, ele ainda meio que pensou, né, em não fazer e não cumprir, mas ele não poderia voltar atrás, afinal era a palavra dele que estava contra a palavra de todos. Então ele vai com o coração apertado, né, cumpre o edito, né, que ele falou, lança Daniel na cova dos leões, mas no outro dia, né, assim que ele acorda, ele já corre lá, né, para dar uma olhada para ver se Daniel de fato tinha morrido, o que estava acontecendo, e ali de fato ele vê, né, não só Daniel, mas sim toda aquela cena esplêndida, né, de ter ali a proteção de Deus dentro daquela cova, que fez com que o leão, né, não tragasse o servo Daniel. E é interessante também, já para as considerações finais, né, caro professor e o professor Samuel, ressaltar de que, para a conclusão, né, a fidelidade de Deus na vida do jovem, na vida de um crente, ela é muito forte e ela é muito influente. Que a gente possa aprender, né, como estamos aprendendo todo domingo com Daniel, mas principalmente nessa lição 9, a sempre separar, né, o que é de Deus e o que é dos homens. No mundo que a gente vive, né, no mundo corporativo, na busca pelo trabalho, na busca pela faculdade, por ter um bom emprego, a gente acaba sempre, muitas vezes, né, deixando de lado aquilo que de fato é de Deus, né, e a gente acaba sempre favorecendo aquilo que é dos homens. Mas quando a gente chegar numa situação dessa, né, onde que a gente precisa escolher o que é de Deus e o que é dos homens, que a gente tenha essa oração no nosso coração, que a gente tenha essa firmeza espiritual, né, essa intimidade em Deus, para a gente dizer, não, o que Deus mandou falar, eu vou falar, o que Deus mandou fazer, eu vou fazer, né, não me importa se eu perca meu emprego, não me importa se eu tenho algum problema lá na frente, mas aquilo que Daniel propôs no seu coração, com certeza ele propôs a fazer. Então, que possamos, né, ter a confiança em Deus, caro professor, caro aluno, e mais uma vez agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui compartilhando a respeito de mais uma aula, né? Desfrute bastante da aula, se prepare, né, leia, busque, tenha sempre essa vontade de trazer a melhor aula para o seu aluno e que Deus nos abençoe.